Depois de ter vivido esse milagre, eu fiz essa pintura, um presente. Foi a maneira simbólica que eu encontrei de mostrar gratidão. Muito obrigada, Dr. Pedro Henrique Teixeira Soto. Senhoras e senhores, tudo bem? Meu nome é Emílio Zagaia. Com 42 anos, eu sofri um AVC isquêmico. Eu não andava, eu não falava, nada. Mas agora, tá tudo bem, tá lindo. Zoe, a vida é hoje. Tudo bem, Simone? Tudo bem. Eu encontrei ela falou, você é o Emílio? Eu falei, sim. Eu tive um AVC. Conta pra mim como que foi o AVC. Foi no dia 5 de julho de 2020. Eu estava trabalhando muito, né? Passei do meu limite porque eu precisava ter dado um tempo no trabalho e eu vejo assim, foi um cuidado muito grande de Deus, sabe? Deus trabalhou tudo isso assim, tudo muito orquestrado. Foi em casa, estava trabalhando e até é interessante porque eu falei pro meu esposo que eu estava, como eu estava muito cansada, trabalhando muito, eu falei para ele, se você me encontrar dormindo, me deixa dormindo, não me acorda, eu vou dormir uns 15 minutos, acordo e continuo trabalhando. E eu estava com o laptop trabalhando e estava deitado, não tinha dormido, eu estava lá deitado. E eu levantei, eu estava com muita dor de cabeça, já tinha dias que eu estava com muita dor de cabeça e não passava. E aí eu levantei para falar com meu esposo que eu não estava bem, ele estava cozinhando, e aí eu falei para ele que não estava legal, ele apagou as panelas e me levou assim até a mesa da cozinha, e aí ele me fazia perguntas e eu não conseguia completar a resposta. E aí eu sentei. Ele falou, senta porque você está suando muito e está gelado. E aí eu sentei, debrucei em cima da mesa. Depois disso, eu só fiquei sabendo do que aconteceu porque os meus pais e meu esposo contam. Aí levaram, chamaram a ambulância, os socorristas me levaram. Eu não me lembro de absolutamente nada, nem flechas. Depois de quantos dias você retomou a consciência? Depois de 7 dias. 7 dias? 7 dias como? depois, Olha E os só. médicos disseram que ia ter que fazer a traqueostomia se eu não acordasse até aquele dia. Se fosse no dia seguinte, eles já iam ter que fazer. E aí eu lembro que acordei com muita gente em cima de mim, perguntando se eu estava sentindo as pernas, sentindo os braços, se eu estava entendendo o que eles estavam falando, né? E aí, perguntaram se eu sabia quanto tempo eu estava lá. Aí eu não faço a menor ideia, faz 7 dias. E aí eu acho engraçado, assim, eu lembro que a minha primeira reação foi perguntar pra eles, mas a minha mãe sabe que eu tô aqui? Porque se ela souber, ela acha que ela não tá bem, não. Mas sua mãe sabe que você tá aqui. Eu falei, então, doutor, por favor, liga pra ela, fala que eu tô bem, fala que eu vou ficar bem. Daí ele disse, eu vou ligar agora pra sua mãe, falar agora. Aí eles me faziam perguntas, coisas que eu não conseguia lembrar, assim. Me perguntavam o meu nome, eu sabia que era Simone. O restante, sobrenomes, eu não conseguia lembrar. Eu só lembrei o nome da minha mãe e da minha filha. Sim. Depois, assim, ficou tudo muito bagunçado. Fiquei na UTI um tempo. Quanto tempo você levou para deixar o hospital? No hospital, foi um mês. Mês? Então, nesse dia, acho que deu um mês. Tá, e você foi para casa? Então, eu fiquei na casa dos meus pais. A gente mora na mesma rua. Ah,
Então, quando eu tive o AVC, eles se juntaram. Meu marido e a minha filha foram para casa dos meus pais, com os meus irmãos, e ficaram todos juntos, né? Diz que estava muito difícil eles ficarem separados. Então, se juntaram para dar força um para o outro, né? Sim. E aí, eu saindo do hospital, fui para casa dos meus pais. Ficou alguns meses lá juntos. Você crê que você recebeu uma segunda chance? Tá? Com certeza. Com certeza. Foi uma segunda chance para ser melhor do que a primeira. Ah, é? Com certeza. Eu tinha questões muito pessoais para lidar, assim, para ser resolvidas com Deus. É o que eu disse, né? Eu tenho consciência, sempre tive, de que eu sempre fui filha de Deus, amada, né? Aquele sacrifício todo que o Senhor teve, né, para salvar. Mas eu sentia como se eu fosse aquela filha que o pai fala: fica aqui de ladinho, né, que eu vou receber os outros, mas eu te amo, você é minha filha, mas fica aqui de ladinho. E aí eu precisava de uma experiência assim, para ver o quanto que eu não estava de lado, que era a filha amada que estava nos braços do pai. Então, assim, desde que eu acordei, eu nunca questionei a Deus por quê? Por que comigo? Porque eu nunca questionei a Deus assim. Eu sempre perguntei pra quê? E você recebeu essa resposta? Recebi. Ele quer que a gente tenha coragem para falar dele, né? Eu precisava dessa coragem. Então, o grande objetivo de Deus é a gente falar dele, né? Levar para outras pessoas, levar conforto para outras pessoas também, né? E só quem passou por uma situação dessa acaba ganhando o direito, né? A gente tem o direito de falar assim, com mais propriedade disso. Sim. O que era um AVC antes do seu acidente? Para mim, AVC era uma coisa que acontecia só com gente mais idosa, né? E assim, algumas pessoas usavam até o termo derrame, né? Eu ficava tentando entender, mas nunca foi uma coisa assim que a gente entendesse muito bem o que era. E hoje? Olha, depois de ter passado por tudo isso, assim, a gente sabe as dificuldades, né, que é ter um AVC, então a gente até tenta ajudar outras pessoas, né, assim, com informações, porque é uma coisa muito vaga para quem não passou por isso, né. Seu marido, como que ele chama? Ronaldo. Assim, não tenho palavras para dizer assim do meu esposo, ele é amigo de todas as horas. Quando eu estava no hospital, ele cuidava de mim, me dava banho. E a Lara? A Lara me ajuda bastante também. Ela tem 7 anos, ela me ajuda assim, porque eu esqueço muito o nome dos objetos, das coisas, e eu fico perguntando para ela. Ah, é? Você esquece muito? Esqueço ou confundo, né? E aí às vezes quando eu troco alguma coisa, ela ri. E aí eu falo: o que foi que eu esqueci? O que foi que eu troquei? Ah, era isso, você falou aquilo. Muito bonitinho, assim. E poder acompanhar o crescimento, né? Porque a Lara tinha 4 anos. Sim. E agora a Lara com 7, participar dessa fase dela, sabe? Sendo alfabetizada, isso é tudo muito bom, muito bom. A princípio a gente ficou meio sem entender o que estava acontecendo, mas depois a gente percebeu a gravidade que era, não sabia como que ela viria para casa, como que ela estaria e como que a gente ia lidar com ela, né? Quais seriam as dificuldades dela. Mas em momento algum a gente teve alguma situação de divergência assim, em relação ao cuidado com ela. Então, assim, nesse sentido, ela sempre foi muito tranquila, então, assim, sempre acatou os cuidados. Então, nesse sentido, foi bem tranquilo, mas foi algo que com certeza aproximou ainda mais a família. Se a vida é hoje, como que está a sua vida hoje? Minha vida está muito melhor, muito mais próxima de Deus. Tudo mais fácil, assim, no sentido de me sentir mais livre para fazer as coisas do que antes, assim. É até mais fácil, parece estranho falar, mas parece mais fácil do que antes. Tô bem.
Zoe, a vida é hoje.